Vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo João, o Santo Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, do versículo de número 11 ao versículo de número 17. João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 17. Versículo 11 ao 17. Peço desculpas. Versículo 11 ao 17. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu mesmo leio. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diga comigo isso, cheio de graça e de verdade. Uma vez mais. Cheio de graça e de verdade. Eu continuo. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, diga plenitude. Da sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos fazer mais uma oração ao Senhor, pedindo que o Senhor abençoe a meditação da sua palavra. Pastor Isael. Bendito e eterno Deus, a Tua palavra será, Senhor, transmitida aos nossos corações, que possamos, Senhor, abrir a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para entender a Tua palavra, Senhor, e que ela possa, Senhor, dentro de nós produzir o efeito, para que a Tua graça continue abundando sobre nossas vidas. Toma cada um de nós nas Tuas mãos, assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, meus irmãos. O versículo 17 diz aqui: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós estamos estudando durante esse trimestre sob o tema a graça de Deus. A graça de Deus. O Evangelho segundo João, o capítulo 1 e o versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, era a palavra,
E a palavra e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Esta expressão, no princípio, nos faz voltar ao livro de Gênesis, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, que fala da mesma coisa. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Significa dizer que no princípio, o Senhor Jesus Cristo, a palavra, estava com Deus, e a palavra era Deus. Esta palavra que atuou no início da criação, agora é a mesma palavra. Apareceu na história do tempo e do espaço como uma pessoa, Jesus Cristo. Diga assim: Jesus Cristo era a palavra que estava no início e permanece conosco. Esta palavra verbo, ou essa expressão verbo, traduzindo, quer dizer palavra, logos. O versículo 14, que temos acabado de ler, diz: e o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra habitar, esta expressão habitar, no sentido original, nos remete ao tabernáculo, quando Deus se fazia presente no meio do seu povo, na trajetória do deserto, em direção a Canaã, a terra prometida, aonde Deus determinava que o seu povo parasse, para que repousasse da caminhada. Ali era montado o tabernáculo, e o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Nesta trajetória que nós estamos, nesse deserto chamado mundo, nós temos não um tabernáculo, mas nós temos a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo habitando no meio de nós. Ele tabernaculizou, ou tabernacularizou entre nós. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, eu estou ali no meio deles. Então, nesta noite, Jesus está aqui em nosso meio. Você pode glorificar a Ele, você pode sentir a presença dEle, você pode perceber o seu agir, você pode chorar diante dEle, mas você pode se alegrar também pela sua presença. É festa na igreja, porque Jesus está presente. Quem pode levantar a sua mão e glorificar a Deus? Na epístola de Tito, capítulo 2 e o versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Diga comigo, salvação. Salvação a todos os homens, todos, a todas as pessoas,
não há uma casta religiosa privilegiada, não há um grupo de pessoas. A salvação, ela está oferecida a todas as pessoas, independente do sexo, independente da religião, independente dos credos, independente da posição social, independente da fama, independente das riquezas. Todos os homens precisam serem salvos, porque todos os homens pecaram contra Deus. Enquanto a pessoa não entrega a sua vida, confessando Jesus Cristo com seus lábios e crendo no seu coração, ela ainda está perdida. Mas na hora em que ela crê no seu coração e confessa: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, a vida, a salvação, a paz e a alegria chega na vida daquela pessoa, não por uma passagem, mas para ficar para sempre, para sempre, para sempre. A graça de Deus se manifesta na minha vida e na sua vida, trazendo a salvação das nossas almas, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com Deus, a nossa santificação e também o nosso preparo para a vinda gloriosa de Jesus Cristo, quando Ele virá para buscar a sua igreja, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Quantos aguardam a vinda de Jesus? Glorifique o seu nome nesta noite. A graça de Deus está manifestada neste lugar, trazendo salvação para todos, salvação para todos, salvação para todos. Contudo, para que nós desfrutemos de tudo que o Senhor Deus tem preparado para nós neste tempo presente, nesta terra, nós precisamos crer, receber e permanecer em Jesus Cristo. Diga comigo isso: crer, receber e permanecer em Jesus Cristo. Repita comigo: mais uma vez, bem forte. Para isso que a graça se manifestou em nossa vida, para produzir, para operar em todas as áreas da nossa vida. Graça sobre graça. A Bíblia nos mostra que a graça e a verdade que temos acabado de ler também estavam presentes quando da revelação dada a Moisés. Quem tem a sua Bíblia e tem uma garganta boa, pode ler para mim Êxodo capítulo 34 e o versículo de número meia dúzia. Êxodo capítulo 34 e o versículo de número meia dúzia. Aleluia. Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras ou em irar, e grande em beneficência e verdade. Diga comigo: Deus misericordioso, Deus piedoso, Deus grande em beneficência, Deus grande em verdade.
Moisés, porém, não testemunhou a plenitude da graça de Deus. Esta plenitude só veio através de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o versículo de número 16 diz: e todos nós recebemos também da sua plenitude, graça sobre graça. Diga assim: todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. É interessante a gente perceber que não se trata de uma mera declaração acerca do que nós cremos, mas a graça é algo que está presente na experiência de todos aqueles que nasceram de novo. João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram da vontade da carne, mas sim nasceram da vontade de Deus. Graça sobre graça. São os que foram feitos filhos de Deus e nasceram da vontade de Deus, é que receberam da sua plenitude e graça sobre graça. Mas sobre isso nós vamos falar um pouquinho mais na frente, se Deus quiser. Tratando-se de graça sobre graça, pois à medida que experimentamos o amor de Deus, somos conduzidos a uma experiência mais abrangente e profunda a respeito da bondade e da misericórdia de Deus. Ou seja, a nossa vida espiritual, ela não é uma vida estática, ela é uma vida dinâmica. Cada dia mais nós crescemos na graça e no conhecimento. Se não crescemos, pelo menos temos a oportunidade. O que nós viemos fazer aqui nesta noite? Viemos para fazer com que a nossa vida espiritual cresça, graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Cada versículo da Bíblia que nós lemos, cada meditação que nós fazemos, nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Sempre presente e atuante em cada necessidade, em cada situação e em cada área da nossa vida. A graça de Deus revelada na sua plenitude, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e triunfalmente adequada para satisfazer cada necessidade que se apresenta na nossa vida. A graça de Deus, ela é operante na nossa vida. A graça de Deus, operante em nossa vida, ou na salvação, ela é em primeiro lugar gratuita. Diga comigo isso: a graça de Deus, operante na salvação, é gratuita. Irmão, é de graça, mas não é porque não custou nada, não. É porque o preço foi tão alto que ninguém dá conta de pagar. Aí o Senhor resolve dar de graça. Aleluia, 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 aleluia. Diga para alguém que está do seu lado: a graça de Deus custou o preço do sangue de Jesus Cristo. E hoje ela é oferecida. E hoje ela é oferecida
para a minha vida e para a sua vida. Diga assim: tome posse da graça de Deus na sua vida. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, quem pode ler para mim? Romanos capítulo 3 e versículo de número 24. Romanos capítulo 3 e versículo 24. Lê de novo, amigo. Muito obrigado, Deus te abençoe. Sendo justificados, ou seja, declarados inocentes, inocentados, gratuitamente, pela sua graça, pela redenção ou pelo resgate que há em Cristo Jesus. Diga assim: Jesus Cristo pagou o preço do meu resgate, e agora eu pertenço a Jesus, e em Jesus eu fui inocentado de todos os meus pecados. Eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. Aleluia! Diga assim comigo: Satanás, demônios, ouçam essa palavra. Em Cristo eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. Aleluia! Aleluia! Resgatado fomos, resgatado fomos, resgatado fomos, para nunca mais pecar. Resgatado. Para nunca mais pecar. É muito importante nós prestarmos atenção no que nós estamos cantando. Resgatado fomos para nunca mais pecar. Fomos resgatados para nunca mais pecar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Agora nós mantemos o nosso vaso, um vaso de honra, para a glória e louvor de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos confundir esta gratuidade com graça barata. Ou seja, já que Jesus me salvou, eu agora posso viver do jeito que eu quero. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim não, irmão. A graça tem que operar no nosso dia, todos os dias. A graça nos faz viver afastados do pecado. A graça, ela regula a nossa maneira de falar. A graça, ela regula a nossa maneira de proceder. A graça nos regula a nossa vontade de ver as coisas. Nós não somos mais pecadores, agora nós somos justificados pela graça, para nunca mais pecar. Que hino é esse da harpa, hein?
266. Tem a letra aí, varão? Nós resgatados fomos por quem nos quis salvar. Em Cristo livre somos, para nunca mais. Para nunca mais pecar. Põe a segunda estrofe. Nós fomos já eleitos o céu para desfrutar também, para nunca mais pecar. Para nunca mais pecar. Resgatar fomos para nunca mais pecar. A terceira estrofe. A imortalidade. Pois temos liberdade para nunca mais pecar. Todos. Para nunca mais pecar. Aleluia. Para nunca mais pecar. Nunca mais pecar. E o Senhor derrama a sua graça, graça sobre graça, para nunca mais pecarmos. A graça operante na salvação, ela é gratuita. A graça operante na salvação, ela é para todos. Nós mesmos já lemos, trazendo salvação para todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 4, quem encontrou pode ler. 1 de Timóteo, capítulo 2 e versículo 4. Quero ouvir uma irmã agora, uma mulher, que tem uma voz bem alta, está acostumada a fazer ar livre. Quem vai ler? Não, lê alto. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem. Todas as pessoas se salvem, todas, e venham ao conhecimento da verdade. A graça de Deus operante na salvação, ela também justifica. Nós já lemos isto hoje, cantamos, falamos muitas vezes. Nós fomos justificados pela sua graça e agora somos herdeiros segundo a esperança da vida
eterna. Voltando agora ao início da leitura desta noite, no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 11 ao 17, eu quero destacar aqui algumas palavras-chave nesses versículos. A primeira, nós encontramos no versículo de número 11. Pode anotar que isso não está aí. O versículo de número 11 diz assim: veio para o que era seu. Repita comigo. Eu quero chamar a atenção para esta palavra-chave. Veio. Repita comigo. Mais uma vez. Não, bem forte. Veio. Ele veio. Ele veio. Jesus Cristo veio. Veio para quê? Mateus capítulo 18 e versículo de número 11. Mateus capítulo 18 e o versículo de número 11. Pode ler, varão ou varoa. Maravilha. Lê de novo, varoa. Isso aí é que é uma canela de fogo, viu só? Maravilha. Você é um alto-falante natural. O Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. Quantos eram perdidos aqui foram achados? Levanta a mão bem alto. Irmão, às vezes você acha que era muita coisa, né? Não é nada, tu era um perdido. Eu e você era perdido, mas fomos achados. Quem era perdido e foi achado? Mateus capítulo 20, o versículo 28. Mateus capítulo 20, o versículo 28. Pode ler. Diga assim: o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Como é que você está usando a sua vida hoje, hein? Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz: aqueles que creem em mim, obras maiores farão. Jesus Cristo já pagou o preço, Ele morreu no meu e no seu lugar, mas Ele nos deixou essa tarefa. Trabalho da igreja, meu e seu, não é ser servido. Tem gente que gosta só de ser servido, mas não gosta de servir. Nós não fomos, irmãos, chamados só para ser servido. Tem gente que vem na igreja só para buscar bênção. O que você veio fazer, irmão? Eu vim para buscar uma bênção. Eu vim para buscar uma bênção. Você não veio para servir a Deus, não? O culto é muito mais serviço do que pedido. Aleluia. É por isso que cada crente em particular deve fazer o seu culto. Louvado seja Deus. E todos nós juntos fazemos um culto de louvor ao Senhor. Mas depois que sair daqui, nós temos que estar no mesmo espírito que o Senhor Jesus veio, para servir. Servir o quê? Servir a graça de Deus a esse mundo perdido, levando a mensagem do Evangelho. Eu vim para servir e dar, disse Jesus, a minha vida em resgate de muitos. Tem muitos missionários que estão no campo cumprindo exatamente essa palavra. Eles não estão pagando a sua salvação e nem a salvação de ninguém com o seu sangue, mas eles estão deixando-se gastar na presença de Deus
para que de alguma maneira alguém possa ser resgatado do mundo das trevas para o mundo da luz. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Lucas, capítulo 9, e o versículo de número 56. Lucas 9, e o versículo 56. Pode ler. Muito bom. O que está aqui embaixo, lê de novo. O que está lá em cima, lê de novo. Ah, meu irmão, espera aí. Primeira coisa, vamos combinar. Aqui é só a Bíblia do culto. Vamos combinar isso aí. Quem trouxe a Bíblia do culto? Levanta a mão, bem alto. Levanta a Bíblia. Agora diga para essa pessoa que está do lado aí, diga, você está com a Bíblia errada. Por isso que nós fizemos a Bíblia do culto, que é para a gente um ler e o outro não entender, não. Todo mundo lê no mesmo texto. Pode ser uma Bíblia maravilhosa, mas a que nós usamos no culto é esta aqui. Essa outra você deixa na sua casa para os seus estudos. Mas para o culto, Ministério de Madureira, é essa aqui. João capítulo 3 e versículo 19. João capítulo 3 e versículo 19. Quem encontrar primeiro, pode ler. Espera aí, irmão, vamos parar com essa gaiofada aí, vamos prestar atenção na palavra. Lê de novo, irmão. Irmãos, que verdade, né? Que verdade. Ele veio não para destruir as almas dos homens, para dar-lhe e servir a sua vida. Mas a condenação é esta: ele veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Nós vemos isso todos os dias. Aleluia. Nós, no Brasil, estamos pregando o Evangelho de todas as maneiras. Hoje em dia, nós temos canais de televisão inteiros pregando o Evangelho. Outros canais durante a madrugada inteira falando de Jesus. Nós estamos usando as redes sociais para a pregação do Evangelho. Seja no Facebook, no Insta, no Twitter, em outras redes sociais, a igreja está usando todos os meios possíveis, mas as pessoas ainda estão amando mais as trevas do que a luz. Mais as trevas do que a luz. Ah, eu não vou para aquela igreja, que aquela igreja tem um pastor ou uma pessoa que é cheia de defeito. Ninguém está falando que aqui todo mundo é perfeito, não. Perfeito aqui é Jesus. Nós estamos aqui por ser feito. Todo dia Jesus trabalha na nossa vida. Mas isso não é desculpa para você, pecador. Porque nós não somos perfeitos, mas Jesus é perfeito. Jesus nunca pecou. E nós todos estamos à procura de Jesus. Isso não é desculpa para você viver na prática do pecado, para continuar caminhando nas trevas. Só existe uma maneira de você ser salvo,
E essa maneira é aceitando Jesus como pecador da sua vida e arrependendo-se dos seus pecados. Não vem com essa desculpa para cá, não. A condenação é esta: ele veio ao mundo como a luz, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Romanos capítulo 5 e o versículo 16. Romanos capítulo 5 e versículo de número 16. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 20. Aí mesmo, meu irmão. Continua mais um pouquinho. Agora lê o versículo 20. Fechou a Bíblia, né? Pode ler. Superabundou a graça. Aleluia. A lei aponta para o estágio pecaminoso do ser humano, mas aonde havia o pecado, a graça superabundou. Aleluia! Não há pecado que ele não possa perdoar, não há pecado que ele não possa justificar. Romanos capítulo 11. E o versículo de número 25, Romanos capítulo 11, e o versículo 25, o que encontrou pode ler para mim, por favor. Aleluia, Deus é tão maravilhoso, que Deus usou o endurecimento do coração dos judeus, para que nós pudéssemos experimentar esta graça salvadora. Mas isso a gente vai falar mais para frente. 1 Coríntios 15, 21, ô pastor, só lê Bíblia aqui nessa igreja? Não faz outra coisa não? Aqui só lê Bíblia, irmão, só lê Bíblia mesmo, é desse jeito. Não tem outra coisa para fazer? Não, não tem não, irmão, não tem não. É leitura da Bíblia mesmo. 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 21. Assim como a morte veio por um homem, a ressurreição também veio por um homem. 1 Timóteo 1 e 15. 1 Timóteo 1 e 15, outro leia, Hebreus, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 10. Primeiro vamos para Timóteo 15, 1 e 15, vamos lá. Diga assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Diga assim, faz assim, olha, ó. Cristo Jesus veio para salvar o mundo, dos quais eu sou o principal. Faça assim, eu sou o principal. Hebreus, capítulo 5, do versículo 5 a 10. Agora tem que ter uma voz boa. E quando um começar a ler, o outro para, por favor. Vamos lá. Hebreus, capítulo 5. Agora vamos ler 5 versículos. Do versículo 5 ao versículo 10. 5 ou 6 versículos. Quem é que está lendo? Quem é que está lendo? Ah, ok, meu irmão, vai lá.
Não, vai ter que ler alto, varão. Tem que... Abre a garganta, não tem? Bora, meu irmão. Pastor, é para gritar? Mais ou menos isso aí. Agora, espera um pouquinho, respira, peraí, respira, e lê o versículo 9 e o versículo 10, vamos lá. Ou seja, segundo a ordem de Melquisedeque, parou, é só aí mesmo. Segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, um sacerdócio eterno. Diga assim, ele era filho, aprendeu obediência por aquilo que sofreu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação. Diga assim, eterna salvação. Eterna salvação. Para todos os que lhe obedecem. Repitam. Hebreus, capítulo 9, do versículo de número 11 ao versículo de número 15. Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 ao 15. Ricardo, lê. Pode continuar, do 13 ao 15. Aleluia. Mais agora, mais o 15 agora. Aleluia. Diga assim, a promessa da herança eterna. Diga assim, salvação eterna, santificação eterna, herança eterna, herança eterna. Essa herança é a que vale, irmão, porque é do mundo. Quando você morre, você não leva ela, mas a herança eterna, ou seja, a salvação das nossas almas e as bênçãos decorrentes desta salvação, a gente recebe aqui na terra e continua recebendo no céu. Aleluia, aleluia. Segunda palavra-chave, versículo de número 12 de João, 1 de João, ou melhor,
Evangelho de João, diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, diga, aos que creem no seu nome, mais uma vez. Esta é a chave para receber a salvação. Precisa crer. A palavra-chave é creem, ou o verbo crer. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai, se não fosse assim, eu teria falado a vocês. Porque se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Porque vou para que onde estejais, vós também. Aleluia! Quem crê em Jesus tem uma morada no céu. Aleluia! Tinha um hino que a gente cantava, era mais ou menos isso, né? Eu tenho uma casa naquela cidade. Eu conheço. A minha casa, eu tenho saudade de sempre estar com Jesus meu Senhor. Tem a letra disso aí, irmão? Tem? A minha casa, humilde aqui, não é como as outras que às vezes eu vi, mas não me importa, os anjos ali estão preparando. Eu tenho uma casa naquela cidade, resplandecente com celeste fulgor. Eu tenho saudade de sempre estar com Jesus meu Senhor. Quem tem saudade desta casa? Aleluia. Atos capítulo 10 e o versículo 43. Atos capítulo 10, versículo 43, eu mesmo leio. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que neles creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Hebreus capítulo 10 e o versículo 39, eu mesmo leio. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Diga, creem para a conservação da alma. João 3 e 15, deixa que eu leio. João 3 e 15, anote. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê a vida eterna. Aleluia! João capítulo meia dúzia e o versículo de número 35, eu mesmo leio. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome,
e quem crê em mim nunca terá sede. João 12:46, eu mesmo leio. João 12:46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Atos capítulo 16 e o versículo 31, e quem lembra, leia comigo. Crê no Senhor Jesus. Romanos capítulo 1 e o versículo 16. Eu leio, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 10 e o versículo 4, eu mesmo leio, Romanos 10 e 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, agora o versículo 10 diz, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E o último versículo, Romanos 10 e versículo 7, diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Eu tinha mais uns 100 versículos para nós ler aqui, mas a hora já passou, deixa para a próxima oportunidade. Quem pode glorificar a Deus pela sua palavra? Coloca a Bíblia no banco e dê para Jesus uma linda salva de palmas.